Olá, meus queridos alunos da primeira série do ensino médio. Tudo bem com vocês? Estamos aqui de novo, sou o professor Rosângelo Assis, para mais uma aula de filosofia com vocês. Vamos pensar sobre o pensar nessa manhã de hoje, não é isso? Então, vamos ver qual é o nosso assunto dessa aula de hoje? Vamos ver se vocês vão gostar? Olha aí, os filósofos pré-socráticos. Olha só que assunto bacana nós vamos ter na nossa aula de hoje, não é verdade? Vamos falar sobre esses filósofos que deram início a todo esse pensamento, né? Aquele momento em que eles saíram de uma mitologia, de um pensamento mítico para um pensamento racional, o Logos, né? O grande Logos começa a aparecer por aí. Então, pré-socrático, justamente porque o nome já vem dizendo, pré vem antes socrático de Sócrates, o grande Sócrates, que depois vai dar as bases para toda uma filosofia grega ocidental. Perfeito? Vamos entender um pouco então essa filosofia, só relembrando um pouquinho aquilo que vocês já sabem com relação à filosofia. A gente sabe que a filosofia, ela tem o quê? Uma atitude filosófica, não é isso? O que que a gente faz? Quando a gente passa do mito ao logos, a gente começa a fazer uma série de perguntas, uma série de questões. O que é, como é, por que é, né? Para quê? Então são perguntas que vão surgindo aí e que vão começar a ser respondidas por esses filósofos chamados pré-socráticos. Mas a atitude do filosofar é justamente isso, é questionar, é interrogar, é se perguntar. Perfeito, então, estamos entendendo bem essa parte aí? Os nossos primeiros filósofos, os pré-socráticos, eles são filósofos cosmológicos, certo? Eles vão ser filósofos naturalistas, eles vão ser filósofos que buscam desvendar a origem do universo através dos aspectos físicos da natureza. Vocês estão entendendo isso aí? Estão conseguindo me acompanhar? Então a ideia dos primeiros filósofos eles saem de uma cosmogonia e passam para uma cosmologia. Pessoal, o que é isso? Cosmogonia, cosmologia, a gente não está conseguindo acompanhar. É muito simples. Quando nós falamos de cosmogonia, nós estamos falando da ideia de a divindade. São os deuses que controlam tudo. A cosmologia não, a cosmologia já é uma busca de um entendimento do universo através da razão. Perfeito? Então o que acontece? Os nossos primeiros filósofos, né, eles começam a desconfiar das explicações, né, das explicações tradicionais, tá? Das explicações sobrenaturais, das explicações míticas. Eles começam a desconfiar dessas explicações, eles começam a perceber, vocês estão lembrados que já conversamos até sobre isso, né? Vocês estão lembrados que tudo era explicado através do mito, através dos deuses, e de repente esses filósofos começam, pera lá, eu posso explicar isso daí, existe uma causa para isso daí, nós vamos já ver na frente os princípios, os principais conceitos dessa filosofia. Existe uma causa para tudo isso daí, não é possível que tudo aconteça por acaso assim não, né? A divindade controlando tudo. Então o que vai acontecer aí, meus queridos alunos? O que vai acontecer é uma desconfiança. A partir dessa desconfiança, aquela série de perguntinhas, por quê, o que, como é, para quê. Perfeito, então eles começam a entender e eles começam a buscar respostas para isso daí. Baseado nisso, então, nós vamos tentar entender um pouquinho esses conceitos, tá bom? Vamos tentar trabalhar essas ideias desses conceitos aí, ok? Então vamos lá, temos alguns conceitos importantíssimos para tudo isso daí. O primeiro conceito é o conceito da causalidade, ou seja, tudo possui uma causa. O que ele quer dizer com isso? Que se um evento acontece e um segundo evento acontece, o que vai acontecer aí então? O segundo evento, o primeiro evento vai ser determinante para o segundo evento. Então existe uma explicação para isso daí, né? Nada é por acaso, tá? Então tudo vai possuir um sentido, ou seja, aquilo que eu acabei de falar lá atrás, né, para vocês. Não é
a questão da divindade controlando tudo. Não é isso, é uma causa, né? Existe um motivo para que isso possa acontecer. Um outro princípio muito interessante dessa filosofia pré-socrática, outro conceito muito importante, é o conceito da physis. Vamos ver aí no quadro para vocês, e isso na tela, o conceito da physis. Por que physis, professor? Ora, quando nós falamos de physis, nós estamos falando da ordem natural das coisas naturais, perfeito? Então, a physis, o que era para os pré-socráticos? O conjunto de todas as coisas naturais que existem. Fica sempre, né, aquela coisa, eu vou perguntar sobre a origem de tudo. Então, tudo que tem, tudo que acontece na natureza, então, é aquilo que nós vamos chamar de physis. Então, essa ordem natural das coisas aí vai cair num outro princípio. Qual é o outro princípio que nós vamos ter? É o princípio do cosmos, perfeito? O cosmos, o que é o cosmos? Ora, o cosmos é a ordem, é a harmonia, né? Ele é utilizado para a gente designar essa ordem que existe na physis. Pergunta sobre a origem, a constituição de todas as coisas que existem. E o cosmos, o que é? É o contrário do caos. Justamente ele vai explicar para nós que o cosmos é essa ideia de organização que existe dentro da natureza. A partir dessa organização, eu vou começar a explicar melhor. Então, não é por acaso que as coisas acontecem. Existe uma ordem natural. Olha só, eu já falei dos 3 princípios numa resposta só, né? Nada é por acaso, existe uma ordem natural. Portanto, existe um cosmos, uma organização, e existe uma physis também. Ora, baseado nisso, o que esses filósofos vão tentar encontrar? Eles vão tentar encontrar a arqué. O que é essa arqué? A arqué, ela é a fonte, ela é a origem, ela é a raiz de todas as coisas, da physis, de onde as coisas vêm e para onde as coisas vão. Portanto, o que é a arqué? A arqué, nesse momento filosófico, a arqué é o elemento primordial, é aquele primeiro, é aquela origem, é de onde se originou, de onde surgiram todas as coisas. Lembrando que essa arqué vem da physis para os pré-socráticos, tá bom? Não esqueçam disso daí. A ideia de arqué para os pré-socráticos era algo como um elemento natural, que nós vamos já entender e ver um pouquinho o que eles falaram aí, perfeito? Ora, se eu preciso de um elemento natural, como é que eu vou explicar esse elemento natural? Como é que eu vou explicar essa arqué através dessa ordem, desse cosmos como um todo? Eu vou ter que explicar através da minha razão. Não, o mito já não responde mais para mim, então eu preciso explicar através da minha razão. Então, outro princípio importantíssimo para os pré-socráticos é o logos. O que significa o logos? Ora, o logos, ele significa a razão, a linguagem, o discurso, ou seja, ele vai designar o quê? Um pensamento que busca compreender, entender, explicar a natureza, explicar a physis. Vocês estão vendo uma imagem aí na tela, e essa imagem é interessante, porque está uma alagação aí, né? Tem carros alagados, a água tomando conta das ruas, que nem está aqui em Manaus ultimamente, né? Então, qual era a ideia do logos? O logos, por exemplo, tem lixo nos bueiros. Se fosse o mito, o que a mitologia ia dizer? Está chovendo, está alagado, por quê? É uma punição dos deuses, porque nós não estamos sendo tão bonzinhos como deveríamos ser. Então os deuses estão nos punindo. Para os filósofos pré-socráticos, essa explicação não tem mais sentido. Nós precisamos de uma causa. Foi a natureza, né, que fez com que isso acontecesse. E é por isso, e também o homem fez com que isso acontecesse, jogando lixo nas ruas, e os lixos foram para os bueiros. Perfeito, então vamos fazer uma viagem rapidinha aqui. Eu vou convidar vocês para a gente ir lá para as ilhas gregas, onde surgiu esse pensamento filosófico, tá? Onde foi introduzido esse pensamento filosófico. Vocês vão ver na tela aí uma imagem onde nós temos os filósofos
pré-socráticos, que vão introduzir esse pensamento filosófico. Nós temos, olha só, o primeiro que vai surgir é em Mileto, nessa regiãozinha aqui, nessa ilha chamada Mileto. Nós vamos ter 3 filósofos importantes aqui, o Tales, o Anaxímandro e o Anaxímenes. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre alguns deles, tá bom? Depois de Mileto, nós tivemos uma outra ilha, Éfeso, aonde Heráclito foi muito importante, até hoje é um pensamento muito interessante. Eu vou pular e vou para Eleia, por quê? Porque aqui tem um outro filósofo interessante chamado Parmênides, que vai, juntamente com Heráclito, travar uma briga muito interessante durante todo esse tempo aí. Um dizendo que é o ser, outro dizendo que é o devir, vou já explicar isso. Mas nós temos um outro filósofo que vocês devem conhecer muito bem, o famoso Pitágoras, matemático, né? Lá da ilha de Samos, o Pitágoras, do teorema de Pitágoras, que vocês adoram estudar na matemática, né? E em Agrigento nós temos Demócrito e Empédocles, perfeito? Olha só, então toda essa galerinha aí, todo esse povo aí, ele traz para nós umas ideias, eles trazem para nós uma ideia de arqué, baseado na física. Vamos ver quais foram? Então vamos lá. O primeiro grande filósofo pré-socrático é Tales de Mileto. Tales de Mileto, ele vai dizer que o elemento principal, o elemento primordial, a arqué, de onde se origina todas as coisas, é a água. Tales de Mileto vai dizer para nós que a água, por quê? Porque tudo é água, tudo vem da água, né? Então ele começa a fazer os seus estudos, ele começa a perceber que a água é fonte de vida, é fonte de tudo aquilo que nós precisamos para sobrevivermos. Então, esse elemento primordial é a água. Depois de Tales de Mileto, vem um outro filósofo, ainda lá na ilha de Mileto, que ele vai dizer, não, Tales, você está enganado, não pode ser a água, tá? Precisamos de algo mais destruidor. Então, ele vai dizer para nós que não é a água, mas é o fogo, perfeito? Ele vai nos mostrar que é o fogo. Então, o Anaxímenes vai dizer para nós que é o ar, desculpa. O Anaxímenes diz que é o ar. Por que que é o ar? Porque ninguém vê, ninguém sabe de onde vem. Depois de Anaxímenes, aí sim vem a ideia dos nossos queridos Parmênides e Heráclito. Heráclito vai dizer que é o fogo. Por que que é o fogo? Ele vai dizer que é o fogo porque o fogo tem o poder de transformar tudo. E nada permanece. Tudo vai estar em constante movimento. E aí o Parmênides, olha que eu falei de Heráclito e Parmênides, né? E eu dizia, o Parmênides vai dizer, não pode ser o fogo. Não pode ser o fogo. Por quê? Porque existe a essência das coisas. E qual era a essência das coisas? É o ser. Portanto, Parmênides vai dizer para nós, todas as transformações, elas são falsas. São falsas percepções, falsas sensações. Porque a única certeza é que nós temos de um ser imutável. Então, nós não estamos em constante transformação. Perfeito? Trabalhei esses 4 aí, mas tem outros, né? Depois a gente vai, aos poucos, imaginando cada um. Agora eu quero ver se vocês prestaram atenção na aula. Nós vamos para a nossa dinâmica local interativa. Muito bem. Na nossa dinâmica local interativa, nós temos umas questõezinhas aí interessantes. A primeira é, quais os principais conceitos pré-socráticos? Nós trabalhamos bastante essa questão, né? E a segunda, quem são os primeiros filósofos e o que eles tomavam como princípio originário? Perfeito? Tempinho aí para vocês responderem essas questões, tá bom? E vamos já buscar a resposta delas.
Vamos à nossa interatividade, então? Vamos ver o que vocês responderam aí. A questão número 1, ela dizia para nós, quais os principais conceitos pré-socráticos? Tem respostas aí? Vocês acompanharam a aula, deram as respostas? Vamos ver se alguém conseguiu responder para a gente essa primeira? Olha só, Ana Rita disse para nós que era causalidade, physis, cosmos, arqué e logos. Olha só, muito bem, Ana Rita. Kathleen disse para nós também os mesmos princípios, causalidade, physis, cosmos, arqué e logos. Olha só, acompanhar a aula direitinho, né? O Ricardo disse que é a letra C. A letra C deve ser o quê, Ricardo? Causalidade, logos, né? A physis, arqué. Muito bem, Ricardo. Depois, a segunda pergunta, responderam também a segunda já, né? Com os primeiros filósofos, né? O Tales tomou como princípio a água. Muito bem. Quem falou foi o Renato. Renato disse para nós que foi o Tales. A Yasmin falou para nós que Tales de Mileto, Anaxímandro de Mileto também, Pitágoras de Samos, entre outros filósofos aí, né? Vinícius falou para nós, Tales de Mileto, Anaxímenes, Heráclito e Parmênides. Grande Vinícius, muito bem, os nossos filósofos aí. Vamos à resposta então das nossas questões? Questão número 1, dizia o seguinte, a pergunta era assim, olha, quais os principais conceitos pré-socráticos? E vocês responderam aí, vamos colocar o gabarito na tela também, para ver se vocês responderam certo. Causalidade, physis, cosmos, arqué e logos. Muito bem, vocês estiveram muito bem, quem conseguiu dar essa resposta, algumas nós conseguimos ler aqui. Então era justamente essa a ideia, né? Dos nossos principais conceitos aí da questão número 1. Perfeito, vocês acompanharam e foram muito bem. Ok, então, vamos para a questão número 2 agora? O que diz a questão número 2? A questão número 2 diz assim, quem são os primeiros filósofos e o que eles tomavam como princípio originário? Vamos ver quem são os nossos primeiros filósofos aí? Vocês responderam vários aí, todos estavam certos, porque eu mostrei um mapa lá para vocês, né? Nós viajamos um pouco pela Grécia, mas olha aí, Tales de Mileto, que falava que a arqué é a água, Anaxímenes, que dizia que arqué é o ar, Heráclito dizia que era o fogo, Parmênides dizia que era o ser, perfeito? Lembrando aí que alguém falou de Pitágoras, por exemplo, que dizia que era o ponto, né? A ideia da matemática como um todo, não é verdade? Então, olha só, interessante isso daí. No nosso comentário, que eu vou pedir para colocar na tela também, a gente vai entender um pouquinho isso daí. Os primeiros filósofos, eles foram chamados de pré-socráticos por se situarem cronologicamente antes de Sócrates, o qual modificou os rumos da filosofia grega. Quem modificou os rumos da filosofia grega? Sócrates. Ele vai fazer outro caminho e nós vamos estudar isso mais na frente, tá bom? Esses pensadores, os pré-socráticos, eles buscavam nos elementos da natureza as respostas sobre a origem do ser e do mundo. Por isso que a gente vai encontrar elementos naturais aí, água, ar, fogo, terra, né? O ápeiron, vocês vão ver isso daí. Focando principalmente nos aspectos da natureza, eles eram chamados de filósofos da physis, ou filósofos da natureza. Perfeito, então, gente, olha só, vocês conseguiram acompanhar, conseguiram entender direitinho, né, a ideia dos pré-socráticos? É importante isso daí. Quando falarem de pré-socráticos para vocês, vocês vão perceber duas coisas importantes, que eles eram os filósofos que vieram antes de Sócrates e que eles eram filósofos que estavam preocupados em responder de onde nós viemos. Perfeito? Essas são duas questões importantes. E a ideia de responder de onde nós viemos, eles tentaram responder através dos elementos da natureza. Por isso eles eram chamados de filósofos da physis, né? E a arqué, que era o elemento primeiro, o elemento primordial, o princípio de tudo, eles buscavam através dessa physis, através dessa natureza. Então esses foram os nossos pré-socráticos, que vão romper, né,
fazer um rompimento com a filosofia, não filosofia, mas com a mitologia grega antiga. Então eles fazem esse rompimento e já não aceitam mais simplesmente as explicações mitológicas. Nós precisamos agora, nós temos condições de explicar o que está acontecendo aí. Perfeito, então, primeira série do ensino médio, fiquem atentos aí, a filosofia está terminando aqui, mas fiquem atentos porque daqui a pouco vocês vão ter aula de sociologia com o grande mestre Josino. Então, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula de filosofia. Abraços! Olá, primeira série do ensino médio. Estamos aqui com Sociologia para trabalhar com vocês um tema importante, que é o tema o Estado. Vamos falar do Estado. O que é o Estado, professor? Só um minutinho, professor.
Olá, primeira série do ensino médio. Nós vamos refletir agora um tema importante. Nós vamos falar aqui sobre o Estado. Eu sou o professor Josino Malagueta. Nós vamos trabalhar com conteúdo de sociologia, tá bom? Vamos lá, então. Muito bem, agora vamos então começar refletindo sobre sociologia. Nós vamos falar do Estado. Então, nossa aula hoje é sobre o Estado. O que é o Estado? Então, vamos falar da origem do Estado. Quando começou, né, o Estado? O que é o Estado, então? Então, a palavra Estado, ela vem do latim, né, chamado status, que quer dizer modo de estar, uma situação, uma condição, né? E ela data do século XIII. O termo se refere a qualquer país soberano e politicamente organizado. Designa o conjunto das instituições que controlam e administram uma nação, certo? Muito bem, olha, importante a gente entender isso. Nós vivemos num Estado, certo? Qual é o nosso Estado? É o Estado brasileiro, certo? Muito bem, então a gente vai compreender, entender essa questão do Estado. Então nós vimos a origem, né, do Estado e agora vamos ver o Estado lá na Grécia e na Roma antigas, certo? Então os gregos, eles usavam o termo polis, para falar de Estado eles falavam que era polis, para designar o que? A cidade-estado, que deu origem à política, a arte ou ciência de governar a polis. Então a polis é a cidade-estado grego. Lá era uma região pequena, por isso era chamada de cidade-estado, que é uma única cidade, como por exemplo Manaus. Então aqui já existia um estado constituído, certo? Cidade-estado. Para os romanos, a expressão civitas tinha o sentido da organização política, econômica, social e cultural em seus territórios colonizados. Veja que Roma foi um grande império, não é isso? Muito bem, então a gente trabalhou aí essa ideia de Estado na Grécia Antiga, né, e em Roma. Vimos também a origem. Agora vamos saber alguns teóricos, alguns pensadores que discutiram, que pensaram essa questão do Estado. Então vamos começar lá com Aristóteles, né, lá na Grécia. Aí ele vai escrever um livro, né, chamado A Política, onde ele vai discutir as formas de governos existentes em Atenas e Esparta. Então, para Aristóteles, a finalidade do Estado era a formação moral dos cidadãos e, por conseguinte, dispor das condições para que isso acontecesse, né? Aristóteles é considerado o fundador da ciência política, porque quando nós falamos de Estado, nós vamos estar sempre falando também da política, porque a política é exatamente a arte, né, de você governar. Você governar o quê? Um Estado, certo? Muito bem. Aí nós vamos para Platão, ainda na Grécia. Vamos ver aí Platão. Platão, ele vai escrever uma obra também chamada A República, né? A palavra república significa, são duas palavras que significam res, que é coisa, e pública, coisa pública. Então ele vai trabalhar essa questão aí, e ele trabalha no Estado na ideia de república. Não como nós conhecemos hoje, como a república como uma forma de governo. Então ele vai descrever o Estado ideal, ele vai trabalhar então, idealizar como deveria ser um Estado, tal como, né, deveria ser, como já falei, de acordo com sua própria concepção de homem e de mundo, né? Então, para o Platão, o Estado é o lugar onde o morador da polis, isto é, da cidade-estado, pode encontrar o bem, uma vida virtuosa. Então, para Platão, o Estado nasce para suprir as necessidades do homem. Então, vejam aí como que Aristóteles e Platão trazem a ideia do Estado, certo? Muito bem.
Então, vamos continuar agora um pensador, que já não é mais um pensador da Antiguidade Clássica, mas é um pensador já da Idade Moderna. Nós vamos trabalhar então aí o Maquiavel. Então, muitas pessoas já viram esse termo, Maquiavel, né, essa palavra. Então, Maquiavel é um teórico aí, italiano, e ele escreve um livro importantíssimo, é um livro pequeno, mas muito substancial. Então, no Príncipe, ele vai descrever o seguinte: segundo ele, o Estado ele é fundamentalmente constituído por uma correlação de forças fundada na dicotomia que se estabelece entre o desejo de domínio e opressão por parte dos grandes, dos poderosos, e do desejo de liberdade por parte do povo, que, em síntese, compõe as relações sociais. Então, vejam lá, como que Maquiavel ele vai trazer uma discussão totalmente diferente daquela trazida por Aristóteles e por Platão, porque ele vai pensar o Estado não mais no ideal, mas o Estado como ele é. Ele vai, então, discutir o Estado na realidade, aí na realidade crua e nua. Então, ele diz, o Estado é isso, não é isso? O Estado existe para o domínio dos demais. Então, um grupo que se apropria dessa instituição para dominar os demais. Então, essa luta entre o opressor e o oprimido que vai, então, constituir aí o Estado, e ele traz essa discussão. Nós vamos agora ver com o Djurquinha, né? O Djurquinha vai dialogar conosco aqui um pouco sobre a questão do Estado. Vamos lá, Djurquinha? Professor, confirme para a gente se eu estou correto. A noção de Estado começou com os gregos na Idade Antiga, parou na Idade Média e foi retomada na Idade Moderna e está presente até os dias atuais. É isso mesmo? Muito bem, Djurquinha, você entendeu perfeitamente a história, né? Então, nós vimos que o Estado, ele nasce lá, os antigos gregos já discutiam essa questão do Estado, e na Idade Moderna também com Maquiavel e outros teóricos, como Hobbes, como outros teóricos que vão discutir essa questão aí. Muito bem, parabéns. E eu que pensei que fosse uma coisa nova essa formação do Estado, como no Brasil. Não, Djurquinha. Tem alguns teóricos que falam que o Estado surgiu no momento que os grupos se organizaram e precisaram de alguém que administrasse, né? Tem um teórico que diz que o homem é o lobo do homem. Então, como o homem em sociedade, eles tinham que ter alguém que administrasse, alguém que colocasse leis para que as pessoas não se matassem, né, entre si. Então, a vida em sociedade, segundo ele, não é harmoniosa. Então, e essa questão vai trazer aí o Estado como aquele que vai mediar as relações entre as pessoas. Certo, Djurquinha? Muito bem aí pela sua pergunta e o esclarecimento para os seus colegas, tá bom? Obrigado. Muito bem, o Djurquinha traz essas perguntas que são importantes, né, para nós entendermos como o Estado surge. Alguns acham que o Estado vem exatamente para mediar as relações entre as pessoas de uma certa comunidade, de uma determinada sociedade. Muito bem. Então, o Estado é a organização política, administrativa de uma nação, num determinado território soberano, visando a construção, né, do bem comum. Então, essa é a ideia que fica. Então, nós vamos discutir aqui os vários teóricos que trazem essa questão do Estado, né? A gente vai ver que tem sempre essa ideia de que o Estado ele é a instituição que vai administrar. Então, essa organização político-administrativa, né, que vai, então, administrar as relações entre os indivíduos. Então, nós temos aí, por exemplo, aqui no Brasil, só para a gente entender, nós temos aí os partidos políticos, nós temos as instituições, a igreja, né, a educação, as famílias, tudo isso aí que está dentro dessa composição. E quem que coordena, que organiza tudo isso? É o Estado, né? O Estado é essa ideia de uma organização, uma instituição que vai mediar essas questões, essas relações entre as pessoas. Muito bem. Então,
nós vamos agora ver a questão de como surgiu o Estado, qual é a origem, o que deu sentido à formação do Estado, certo? Então, sob o aspecto da época do surgimento do Estado, existem 3 posições fundamentais. Então, a primeira diz o seguinte, que conceitua que o Estado sempre existiu, desde que o homem habita o planeta Terra. Encontra-se em um contexto de organização social. Então, essa questão de organização da sociedade, ela é o Estado, então o Estado sempre existiu, é uma ideia, né? Outra ideia é de que, a segunda posição, o segundo pensamento, é que a sociedade humana existe antes mesmo do Estado. Assim, ele foi criado para atender às necessidades do grupo social, né? A questão do contrato social. Então, as pessoas não se entendiam e, de repente, elas falaram, nós precisamos criar um Estado, né? Criar, como diz o Leviatã, né? Que é, mesmo que a gente entenda que é um monstro que pode nos oprimir, a gente precisa dessa instituição para que faça a mediação entre nós. Então, essa posição de que o Estado foi criado pela sociedade. Então, veja, a primeira posição diz não, o Estado sempre existiu. A segunda diz não, o Estado nasceu porque a sociedade criou o Estado para que o Estado fosse o mediador, o administrador das relações entre as pessoas. E a terceira posição é que alguns autores somente admitem como Estado a sociedade política dotada de certas características bem definidas, o que só ocorreu a partir do século XVII. Então, ele só entende como Estado o Estado moderno, né, que nós conhecemos. Muito bem. E aí, nós vamos ver a noção de Estado para a sociologia. Como que a sociologia vê a questão do Estado? Estado diz respeito, segundo a sociologia, a um importante mecanismo de coerção social para a qual a sociologia e a ciência política têm se debruçado, têm estudado. Por que existe isso, como que ele funciona? Então, o Estado é uma instituição social que desempenha várias funções, né, para as quais uma delas é ser o principal elemento de coerção de uma sociedade politicamente organizada. O que é essa coerção, professor? É a dominação. É o Estado que cria as leis e que faz com que nós vivamos sobre essa lei, né? É o Estado que determina como que nós temos que viver. Por exemplo, como que nós temos que constituir família, né? Como que nós temos que estudar, quem é que dá a validação dos nossos estudos? É o Estado, né? Você precisa de um documento que você, então, frequentou uma escola, que você tem um diploma, e que com esse diploma você tem uma profissão que você pode, então, trabalhar. Veja, tudo isso, né? Certo? Então, o Estado, por isso que diz que é essa instituição que dá essa coesão social. E o Estado surgiu a partir, né, da fragmentação do sistema feudal, o Estado moderno, estamos falando aí do Estado moderno. É marcado por 4 fases: o Estado moderno, o Estado liberal, crise do Estado liberal e o Estado democrático liberal. Nasceu aí no século XV, né, com o desenvolvimento do capitalismo mercantil, principalmente em Portugal, França, Inglaterra e Espanha. Então, o Estado moderno também ele tem um Estado chamado absolutista, né? O que é o Estado absolutista? Aquele que pode e manda em todos. Então, isso aconteceu no apogeu, né, da organização na Europa, aí, no século XVI, e entre o século XVI e o século XVIII, quando os monarcas se fortaleceram tanto a ponto de o rei da França, Luís XIV, dizer «L'état c'est moi», eu sou o Estado. Este foi o ápice, né, da centralização, isto é, o Estado mandando em todo mundo e ninguém mandando nele. Então, nós vamos ver agora aqui as causas que são determinantes na formação do Estado. Alguns teóricos dizem que o Estado vem aí da origem familiar ou patriarcal. Outros dizem não, o Estado surgiu aí pela questão dos atos de força. Outro diz, olha, o Estado,
A origem aí veio em causas econômicas, se deu devido às causas econômicas e patrimonial, para poder organizar o patrimônio. E a terceira é a origem do Estado a partir do desenvolvimento interno da sociedade. A sociedade cresceu, então era preciso alguém que organizasse tudo isso. Muito bem. Vamos então ver se vocês prestaram atenção mesmo aí na nossa discussão sobre o Estado, e vamos então para a nossa dinâmica local interativa. Muito bem, nós vamos ter duas questões, uma questão que ela é objetiva e uma questão subjetiva. Leiam com atenção e respondam, que daqui a pouco a gente vem para fazer a correção.
Muito bem, certamente vocês tiraram de letra essas duas questões e aí a gente vai ver agora como que vocês responderam, quais são as respostas que vocês deram. Vamos lá então para a Kiara Reis, né? Ela disse que a questão correta é a questão C, não é isso, Kiara? Muito bem. Vamos então para a próxima. A próxima é a Gisele. A Gisele disse que é a letra C. Será que o pessoal está acertando mesmo? Será que é a letra C? Vamos ver. Próxima é o Vinícius. O Vinícius disse que é a letra... Aí a letra C, né? Ele é da Escola Estadual Governador Plínio Ramos Coelho, lá de Humaitá. Parabéns, pessoal de Humaitá, pela participação. Vamos para mais uma, diretor? Ou já vamos para a segunda? Vamos aí para o Kennedy, né? Ele disse que a questão 2, está trabalhando na questão 2. Ele disse que o Estado é uma instituição com poder coercitivo e tem funções organizativas. Muito bem, parabéns aí pela resposta. Vamos para a próxima? Aí a Paula, né? A Paula também respondendo a questão 2, ela diz o seguinte, que faz com que nós participemos a socialização política de suas economias. Isso aí, muito bem. É Paulo, desculpa aí, tá? Paulo. Muito bem. Essa questão de você não enxergar direito, né, que dá isso. Vamos então agora para a nossa correção, certo? Vamos corrigir? Muito bem. Vamos lá então para a correção. A correção diz o seguinte, vamos lá. Falando da teoria do Estado, apresentamos 3 pensadores e suas respectivas obras onde discutem a questão do Estado. Associe o autor à sua obra. Então, o número 1 aqui é o Maquiavel, não é isso? Nós vamos... foi o Maquiavel. O Maquiavel escreveu A Política, a República, o Príncipe. Então, o Maquiavel escreveu o Príncipe, professor. O Maquiavel escreveu o Príncipe. E o 2, Aristóteles, escreveu Política, a República. Então, Aristóteles escreveu a Política, não é isso? Política. E a República foi escrita por Platão. Muito bem. Então, qual é a resposta correta? Resposta correta que vocês deram. Muito bem, 2, 3 e 1. 2, 3 e 1, a resposta correta é a letra C, é isso? Muito bem, a letra C, né? Vamos lá, então? Vamos ver aqui no gabarito. Vamos ver o gabarito aí, só vamos colocar o gabarito. Eles falaram que é a letra C. Será que está certo? Vamos lá? Letra C, muito bem, olha aí. Letra C. Parabéns para todos aí que acertaram, né? Fizeram a sequência correta das obras com seus pensadores. Muito bem. 2, 3 e 1. E a segunda questão? A segunda questão é uma questão aberta, não é isso? Subjetiva, e diz, a instituição Estado pode ser definida sob diversos aspectos. Sobre o aspecto econômico, sobre o aspecto político e sobre, por exemplo, né? Qual a compreensão da sociologia? O que a sociologia diz? Então vejam, é uma questão subjetiva, mas ela traz uma questão que diz assim, é uma definição da sociologia. Então qual é a definição da sociologia? Vamos jogar aqui no quadro, diretor. O que a sociologia diz do Estado como resposta? Vamos lá? Muito bem. Vejam lá então, ó. Para a sociologia, a instituição Estado pode ser definida sob diversos aspectos, o econômico, o político, né? E, por exemplo, você pode dizer o seguinte, que a sociologia, qual é a resposta que a sociologia dá? Ela diz que o Estado, ele corresponde, né? Ele diz assim, o Estado é uma instituição que pode ser
coercitiva, com várias funções organizativas e com o objetivo de manter a sociedade politicamente organizada. Então, o Estado é essa instituição que organiza, que controla. Por que é coercitiva? Porque ela controla, ela traz as normas, traz as leis, ela faz com que a gente siga as leis. Você não pode chegar aí, por exemplo, pegar seu carro, andar na velocidade que você quer, cruzar o sinal vermelho. Você pode fazer isso? Não. Então, quem que dá esse ordenamento? Quem dá esse ordenamento é o Estado, certo? Então, a sociologia traz essa definição. Muito bem, parabéns aí para vocês, pelas respostas que vocês deram. E a gente, então, agora vai ficar com o professor Rosângelo, que vai trazer aí a discussão sobre a filosofia, tá bom? Até daqui a pouco.